Graça e paz, meus irmãos. Muito obrigado. Graça e paz, irmãos. Bom, uma alegria retornarmos aqui mais uma noite para louvarmos ao nome do Senhor Jesus. Que Deus nos ajude nesse dia a glorificar o seu nome. Eu quero saudar a todos com bem-vindos. Você que nos assiste pela internet, você é muito bem-vindo entre nós. Sinta-se abraçado pela nossa família. Você está assistindo um culto na Igreja Assembleia de Deus, Semeadores de Boas Novas. Sua sede é aqui em Atlanta, no estado da Geórgia. E você está tendo a honra de participar de um culto na sede mundial desse ministério. Você é muito bem-vindo entre nós, seja em qualquer canto do planeta que você esteja. Você é muito bem-vindo, sinta-se abraçado, você e a sua família. Alguém aqui nos visitando pela primeira vez, que está participando conosco, tem a liberdade de manifestar com as suas mãos para nós te conhecermos. Há duas pessoas aqui, são bem-vindas, sinta-se abraçado. Há mais uma jovem ali. Isso, Deus abençoe, sintam-se abraçados pela nossa família, cabe a vocês conosco. Em nome de Jesus, vão receber um cartão e assim que terminar o culto, vocês receberão um presente da nossa igreja como uma forma de carinho de vocês estarem conosco nesse culto hoje, em nome de Jesus. Eu também gostaria de perguntar se os irmãos que aqui se encontram e vocês aí em casa querem continuar jejuando essa semana, se desejam renovar os seus votos e compromissos de jejum. Eu quero dar essa oportunidade a vocês que não fizeram pela manhã e não estiveram aqui pela manhã. Alguém que deseja continuar jejuando segunda-feira? Isso. Na terça-feira, bênção. Quarta-feira, quinta-feira, bom. Quinta-feira, mais uma vez, bênção. Sexta-feira, bom. Sábado, isso. No domingo, está sendo proclamado mundialmente, em todas as igrejas do mundo, um jejum, para que Deus intervenha nessa praga, nesse mal, nessa pandemia. E todas as igrejas em todos os países estão se mobilizando para isso. Nós vamos estar orando, se arrependendo pelos nossos males, para que Deus ouça do céu e sare a nossa terra. Se você quiser participar no domingo, você também é bem-vindo. Alguém quer participar no domingo desse jejum globalizado, mundial? Tem liberdade. Isso. Em nome de Jesus, Deus te abençoe de forma poderosa, em nome de Jesus Cristo. Lembrando vocês também que nesse próximo final de semana vai começar as 24 horas de oração aqui na igreja. E você que gosta de orar, e você que está aprendendo a orar, vem treinar a oração nessas 24 horas. Você que já sabe orar, vem ensinar a gente a orar nas 24 horas. Você que não gosta de orar, vem aprender a gostar de orar nas 24 horas. E você que gosta, já está mais que convocado para estar conosco nessas 24 horas de oração, que vai ser um tempo maravilhoso e um momento propício para nós estarmos orando e jejuando em nome de Jesus. Vamos à série Heróis da Fé. O personagem hoje será José. Livro de Gênesis, capítulo de número 37. Livro de Gênesis, capítulo de número 37. Vamos estar orando pelo nosso pastor, que está de viagem e possivelmente estará conosco já amanhã na oração. Vamos estar orando para que Deus o traga em paz e segurança, para que traga bons resultados da obra de Deus aos nossos ouvidos, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 37, a partir do versículo de número 1, eu vou estar lendo para vocês.
para que vocês acompanhem essa leitura. Versículo 1. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos de seus irmãos, ou com seus irmãos, ajudava os filhos de Bilhã e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava a seu pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque lhe havia nascido na sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho e, quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que teve, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos: tive outro sonho, e dessa vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. E quando contou ao seu pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe, seus irmãos, iremos a nos curvar até o chão diante de você? E assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Amém. Hoje vai ser um grande desafio para mim ministrar esse sermão aqui. Eu venho rompendo muitas barreiras para mim mesmo. Eu já ministrei aqui nesse capítulo, nesse texto, nesse livro e nesse personagem. Hoje pela manhã o pastor Ed ministrou nesse capítulo, nesse texto, nesse livro e nesse personagem. E agora eu tenho que dizer tudo que você não ouviu ainda nesse capítulo, nesse texto, nesse livro e desse personagem. Então hoje nós vamos falar coisas que talvez você já tenha ouvido, mas de um outro ângulo, né? De uma outra forma. Vamos lá. Os irmãos que nos ouvem pela internet, fiquem em paz, que depois vai ir tudo para você digitado, chegar na sua caixa de e-mail para você ficar feliz. Fica tranquilo. Nós vivemos uma vida de muitos heróis. E eu sei que todo ser humano, no decorrer da sua trajetória, da sua vida comum, ele tem para ele que esse ou aquele, aquela ou essa é um herói para ele, ou uma heroína para ela. Nós vivemos essa realidade de heróis. As pessoas que você admira, as pessoas que você considera e que segue como modelo para a sua vida, como modelo para pautar suas decisões. Há inúmeras pessoas que tratam e consideram outras como herói em várias áreas da vida. Se eu fosse aqui elencar, poderíamos aqui citar como alguns personagens históricos, não bíblicos, mas personagens históricos. Tem pessoas que eu conheço, que estudou comigo, que consideram Leonardo da Vinci um grande herói para a vida dele. Eu disse: mas você faz direito. Não, mas eu considero Leonardo da Vinci, que é um grande herói para mim.
ele conseguiu transformar a pintura em uma grande arte, ele conseguiu transmitir através da arte que ele tem, que é a pintura, grandes informações, de uma consciência crítica extraordinária, e narra vários adjetivos a favor de Leonardo da Vinci. Eu respeito, porque é um grande herói para essa pessoa, mas não é o meu herói, mas é um grande herói. No teatro eu posso destacar aqui William Shakespeare, que é indiscutivelmente o melhor escritor de todos os tempos e eras, indiscutivelmente. Fala dos pulsos humanos, escreveu muito sobre o ciúme, sobre o amor, sobre o ódio, sobre as paixões, sobre relacionamentos, e todos os que trilham esse caminho de arte, de representação, de arte cênica, consideram William Shakespeare um grande modelo de herói para eles que assim querem alcançar seus objetivos. Na ciência, poderíamos destacar aqui um deles, como Albert Einstein, que nos dias em que desenvolveu suas teorias, pensou totalmente fora do que todos os outros do seu ramo estavam pensando, e quando ele disse o que ele pensava sobre o que ele criou, todos não entenderam o raciocínio tão rápido quanto ele, e vieram entender, alguns até depois de anos que ele já tinha escrito e que ele já tinha desenvolvido o seu grande tratado sobre a lei da relatividade. Poderia aqui destacar na política alguns políticos renomados, como Winston Churchill, que foi um grande e respeitado político na Inglaterra, como Mahatma Gandhi, que foi muito bem visto até por quem era seu inimigo, por quem não o considerava tão bom assim lá na Índia, como Charles de Gaulle na França, que foi um grande homem também, que deu a sua contribuição para esse país depois da grande reforma que foi passado, como Nelson Mandela na África do Sul, que depois de um longo tempo preso, saiu e fez uma grande história, construiu uma grande história para o seu país, e tantos outros, que aqui vamos parar para não citar o Brasil. O Brasil tem uma história de políticos muito boa, e eu não quero aqui falar da nossa história, que a nossa história é uma história maravilhosa, né? Só que não. Temos aqui também grandes pacifistas. Eu poderia citar aqui na Geórgia um pacifista muito popular, que fez parte de um conjunto de ideias que foi muito especial para esse lugar, em especial nesse estado, como Martin Luther King. Poderia citar aqui também Madre Teresa do Calcutá, que tem um trabalho relevante e fez também seu nome escrito na história. Alguns têm seus heróis no esporte, e se eu fosse dizer do esporte aqui, outros já citariam de imediato Michael Jordan, que é um grande homem, respeito a sua história. Outros têm ele como um grande herói. No Brasil, Ayrton Senna. No automobilismo, Pelé, que é o jogador que ganhou um título que outro jogador talvez vai ganhar, e eu não vou estar vivo para ver. Ganhou o título de o atleta do século. É um título dado só quando se muda o século, e eu não vou viver 100 anos para ver outro atleta ganhar esse título, mas eu vi o Pelé ganhar. Um dos grandes heróis que alguns consideram. Também pode ser que alguém considere como um grande herói e não tenha nada a ver no segmento que nós estamos dizendo, como Boris Becker, ou como John McEnroe, que no tênis foram os fenômenos e a lenda, ou como o etíope Abib Bikila, que era um grande maratonista para os que gostam de corrida. Na música, poderíamos destacar aqui que é mundial, quase que mundial, o musicista Tom Jobim, que fez história com a música Garota de Ipanema, que é especial mesmo. Todos os países, a maior parte conhece essa grande história, ou essa grande música que foi criada por ele. No Evangelho, poderíamos citar aqui Billy Graham, um grande evangelista, ganhador de milhares de almas durante muitos anos. Poderíamos citar aqui também, dentro do cenário evangélico, David Wilkerson, que com suas clínicas de reabilitação conseguiu resgatar milhares de jovens do mundo das drogas e apresentar a Jesus como Salvador e transformar a vida de pessoas.
Poderíamos apresentar aqui um brasileiro que eu tenho extrema admiração, que é o Dr. Ernesto Nini, que já dorme no Senhor, um grande reformador para as igrejas neopentecostais e os grandes avivalistas, um grande escritor, tem muitos livros, são maravilhosos. Se eu fosse partir para a Bíblia, falando só de mulheres, citaria aqui a visão ampla de Ruth, que teve em não abandonar sua sogra, mas continuar com ela e se transformar numa grande mulher, que teve uma participação especial na história do nascimento do Messias. Poderia citar aqui a grande líder Débora, que num período de batalha liderou homens, sendo ela uma mulher, e no futuro foi considerada uma grande guerreira, até por homens que eram guerreiros, respeitados, e ela foi à frente da batalha liderando homens. Poderia citar aqui a Virgem Maria, que aceitou um propósito, sabendo que poderia correr um risco até de vida, mas aceitou um propósito. Poderia citar aqui a mãe de Sansão, que teve um filho nazireu, e que sem saber, antes de o filho nascer, e antes de ser prometido, já cumpria a regra do nazirelato, sem saber que geraria um filho que seria um nazireu, e tantas outras. Poderia citar aqui o rei Davi, que na história dos reis é o sumo, é o máximo de todos os reis, um rei segundo o coração de Deus. Poderia citar o grande legislador Moisés, que foi o primeiro que estabeleceu regra, porque onde não existe regra, não existe Deus. Deus é o primeiro a estabelecer regra. Deus mandou escrever 10 mandamentos. Casa que não tem regra é casa de Satanás, irmãos. Casa que não tem regra é casa de Satanás. Você que me vê pela internet, casa que não tem regra é casa de Satanás. Casa de Deus tem regra, precisa ter norma, precisa ter coisas para seguir. Ele foi o primeiro a estabelecer 10 mandamentos, e é o símbolo de todos os legisladores, porque foi o primeiro deles. Poderia aqui escrever sobre a sabedoria de Salomão, que sobrepuja a todos os outros que vieram depois e aos que vieram antes dele, não falando de Jesus, mas todos os outros têm que se curvar à sabedoria de Salomão. Poderia falar aqui sobre o apóstolo Paulo, que mesmo não sendo evangelizado, teve uma parcela de participação em todas as doutrinas escritas do Novo Testamento, que poderia ser escrita por Pedro, Tiago e João, mas não tiveram condições. Teve que Deus resgatar a Paulo para que escrevesse grande parcela da doutrina que temos hoje na igreja. Tantos outros poderíamos citar, mas vamos parar no herói José. Esse é o herói de hoje. Esse herói José, que vem de uma casa em que havia 4 mães, que vem de uma casa que seu pai é problemático, que vem de uma casa em que tinha mais 11 irmãos, e com ele o 12º. José, chega os melhores biblicistas a dizer que José é um tipo de Jesus. José no Antigo Testamento e Jesus no Novo Testamento. José chega a ser uma simbologia do que o Messias seria. Não há nenhum pecado relatado na história de José, apesar de a Bíblia trazer mais capítulos sobre a história e a vida de José do que de outros personagens que a Bíblia vai trazer, com exceção de Jesus. Mas José é um tipo quase que absoluto do que Jesus seria no futuro. José, na sua adolescência e na sua juventude, seus irmãos não gostavam dele. Jesus não tinha também o respeito e nem a consideração de seus irmãos na sua adolescência. José também é desprezado pelos irmãos. Jesus foi desprezado pelos seus irmãos. José teve uma túnica que seus irmãos mancharam no sangue de um bode e levaram, mostraram a seu pai. Jesus também teve uma túnica que foi manchada com o seu sangue e lançado sorte pelos soldados. José foi enviado ao Egito para não morrer dentro de casa. Jesus foi enviado ao Egito para não morrer na mão de Herodes. José foi vendido pelos seus irmãos por 20 moedas de prata. Jesus foi vendido pelos seus discípulos, ou pelo discípulo chamado Judas, por 30 moedas de prata. Jesus venceu o diabo no deserto. José venceu essa tentação maligna dentro da casa de Potifar. José também foi colocado numa cisterna 3 dias para decidir o que fariam com ele. Jesus ficou no ventre da terra 3 dias até se levantar e ressuscitar. Jesus também nasceu de forma milagrosa no ventre de uma virgem, assim como José nasceu de forma milagrosa no ventre de uma mulher que era estéril. Então são muitas simbologias entre Jesus e José, mas José não é esse menino que todos chegam a dizer
que é o símbolo perfeito, sem defeito. E a Bíblia vai nos dizer, no texto que lemos, que José é um personagem de muitas dificuldades para se ler sobre ele. Então, quem lê a Bíblia com uma visão triunfalista, que não é essa a minha visão aqui nessa noite, não é só falar o que agrada aos seus ouvidos, é mostrar o que pode não te agradar também. Para quem tem visão triunfalista de reino, teologia triunfalista, José é o modelo perfeito do grande vencedor. Para quem tem visão consciente, que não existe 100% homem sem defeito algum, José é uma visão da progressão daqueles que conhecem a Jesus e começam a mudar a sua vida e serem transformados pelo poder do Evangelho. Veja que a Bíblia começa dizendo de José não na sua infância. José não começa como um grande perdoador. José não começa a sua vida como um grande homem generoso. Pelo contrário, José começa a sua vida como um adolescente arrogante. José começa a sua vida como um adolescente que tinha problemas de relacionamento, porque o pai amava mais a José do que os outros irmãos. Segundo, porque José entrou na teoria de que o que ele ouvisse fora de casa, ele tinha que contar em casa. E quando ele contava em casa, o pai dava crédito a José e descrédito aos demais irmãos, que foi despertando ódio nos irmãos. José não conseguiu administrar que a falha alheia pode ser melhorada sem exposição. José não conseguiu administrar que o pecado alheio não precisa ser exposto para ele ser perdoado e para que a pessoa cresça na graça e aprenda com os seus erros. Então José, ele não consegue administrar isso dentro da sua casa, e a Bíblia vai dizer que ele começa agora a ter dificuldades em casa. Diante de toda a história de José que você conhece, que José é vendido pelos seus irmãos, diante de toda essa história que José vai para o Egito, que no Egito ele é comprado no mercado escravo, que no mercado escravo ele estava seminu, que ele já estava numa dificuldade grande de não ter o crédito dos seus irmãos, que ele vai para a casa de Potifar, que ele começa a trabalhar como um mero escravo, que ele ganha o conceito de todos que estão ali, inclusive de Potifar, que a mulher de Potifar olha José como um corpo e não era José como um homem capaz, que ela quer se deitar com José, que José deixa a sua capa na mão da sua patroa e que ela conta para o marido acredita na esposa, ele vai para o cárcere. Veja que José é vendido e a Bíblia vai dizer que José começa a reinar com 30 anos. José é vendido e ele passa no mínimo 13 anos entre essa trajetória da casa de Potifar, vivendo no Egito, na prisão do Egito, até se tornar governador. É 13 anos sendo preparado, é 13 anos sendo forjado, é 13 anos sendo moldado. Tinha uma promessa de Deus, tinha um conceito firme, Deus tinha uma coisa grande para pôr na mão dele, Deus tinha algo grande para entregar para ele, mas ele não estava preparado, porque se fosse aquele menino que tudo que via falava, ia estragar tudo. Deus precisa arrancar José do meio dos seus parentes, Deus precisa dar uma grande lição a José. Pastor, foi Deus que fez, foi Deus que permitiu que ele passasse por tudo aquilo. Veja que José não morre, mas cai na graça de todos que veem ele. José agora precisa aprender, nem tudo que se vê deve se falar, nem tudo que se vê deve se expor, nem tudo que se vê é verdade absoluta. Você pode estar com a verdade, na hora da verdade, falando a verdade, e nem sempre é o momento certo de falar a verdade. João Batista teve a revelação certa, estava falando com as pessoas certas, mas porque falou fora de hora da pessoa errada, perdeu a cabeça. Nem sempre a verdade deve ser falada da forma que se pensa. Você pode orar mais, você pode jejuar mais, você pode ter mais habilidade, você pode ter mais experiência, você pode ser mais maduro e menos imaturo e crescer mais na graça para Deus usar você e pôr na sua mão coisas especiais e extraordinárias. Não sejamos imaturos como José. José, nessa grande trajetória, veja que na casa de Potifar ele prospera, lá no Egito ele prospera, cai na graça, o carcereiro gosta dele, dá a chave do cárcere para ele, os presos gostam dele, interpreta sonho do padeiro, interpreta sonho do copeiro,
é uma bênção grande. É crente, José é crente. Ele deu certa interpretação, o padeiro morreu, o copeiro foi restituído. Depois de 2 anos, Faraó teve um sonho, o padeiro lembrou dele, interpretou o sonho, disse: é um sonho só. Isso aí é fácil. Do tempo que eu estou sendo provado, orando, eu tenho experiência disso. Rei, fique em paz, você é o homem que interpreta sonho. Ó, rei, se fosse um menino adolescente, sou eu que interpreto. Não, agora não. Eu não sou interpretador de sonho. O que eu tenho foi Deus que me deu, rei. Deus tem resposta de paz para você. Eu não tenho não, mas Deus tem resposta de paz para você, rei. Vai ter resposta de paz para você, viu, rei? Pode contar para mim. Isso aí é um sonho só. Você deve colocar no trono alguém que consiga administrar tudo isso e construa celeiros para você, tá bom? Você precisa construir celeiro. Então a gente tem que plantar, construir celeiro, rei. Não seja inexperiente. É os outros que plantam, é você que colhe. É os outros que plantam, é você que ajunta. É os outros que plantam, é você que administra. Não seja inexperiente igual eu. Era para mim estar na casa do meu pai, mas eu não fui maduro. Então eu vim parar aqui no cárcere. Mas hoje não. Hoje eu estou te dando uma grande experiência, rei. Não seja igual eu, que tem promessa de Deus, mas que não tinha condições de receber a promessa naquela hora. A necessidade de Deus preparar e forjar pessoas. Deserto não mata ninguém, deserto só forja caráter. Deserto não mata ninguém, deserto só forja caráter. Eu digo mais uma vez, você que me ouve, deserto não mata ninguém, deserto só forja caráter, meu filho. José está numa trajetória ruim, porque vai interpretar o sonho e agora ele se torna um grande governador. Mas essa história de ele se tornar governador, veja que eu estou dizendo a vocês da imaturidade de José. Eu estou dizendo que às vezes a tendência que temos é de esquecermos ou maquiarmos que os nossos grandes heróis têm defeitos, que eles têm limitações. Ninguém é 100% perfeito. Existem limitações, sim. Tome cuidado para você, pai, não esconder ou não perceber que o seu filho, por você amá-lo tanto, ele não tenha defeitos, porque ele tem. Tome cuidado para na igreja você não ter esse ou aquela como modelo e esquecer que eles têm defeitos, porque eles têm defeitos. E você diz: nossa, esse pastor é uma benção, se eu conviver com ele, eu vou ficar fera igual ele. Ai, nada, você não me conhece não, irmão. Se você viver comigo uma semana, você fala: isso aí não é crente não. É minha esposa que sabe quem é que sou eu. Veja, eu tenho meus tiques, eu tenho minhas neuras, como disse Santo Agostinho, eu tenho que exorcizar meus demônios todo dia, eu tenho que fazer minha oração de autocontrole todo dia, eu tenho que matar meu ego todo dia, matar meu eu todo dia, eu tenho que levantar todo dia. O mundo não tem culpa do meu mau humor, o mundo não tem culpa do que está acontecendo comigo, das decisões que eu tomei. E você diz: ele deve ser bonzinho. Nada, que você não convive comigo, e eu também não me iludo que você é perfeito, que você vem sempre bem arrumada, que você vem sempre de cabelo escovado, que você acorda assim nessa alegria. Oh glória, não é sempre assim não, e eu sei que não é assim, mas eu não me iludo com você por ser assim, e Deus sabe que você é assim, e mesmo Deus sabendo que você é assim, Ele diz: ela vai amadurecer, Ele vai amadurecer, e eu não vou desistir de abençoá-lo, porque eu sei que Ele vai amadurecer. Não se esqueça que na vida nós temos dificuldades, e os modelos que temos como heróis também têm dificuldades. E nós às vezes temos a tendência de achar que existe uma certa perfeição, e não há perfeição, não existe perfeição. Veja que é difícil perceber que algumas dificuldades são muito grandes. É como a parábola da coruja e a parábola da raposa. A coruja teve seus filhos e ela dizia: nessa floresta não há semelhante a meus filhos, comem bem pouquinho,
piam na hora certa e têm beleza invejável. Meus filhos são maravilhosos. Mas a raposa foi lá e viu os filhos da coruja, sem saber que eram os filhos da coruja, e disse: pelo grau de feiura não é os filhos da coruja. Vou comer esses meninos, vou comer essas aves, porque não é os filhos da coruja. Estão piando demais, come demais, e além de tudo, não pode ser. Essa beleza aqui não é a beleza que a coruja disse. E o jargão dessa parábola é: quem o feio ama, bonito lhe parece. Quem o feio ama, bonito lhe parece. Não seja essa coruja que acha que a sua casa é perfeita, que a sua vida é perfeita, que a sua família é perfeita, e a família dos outros não presta. Não, você precisa crescer também. Faz parte do crescimento você perceber que seus filhos têm defeito e que Deus não vai desistir deles porque eles têm essas limitações. Eles vão crescer, eles vão amadurecer. Faz parte do crescimento o crente na igreja, às vezes, ser tratado, porque é tratado tão bem tratado na igreja. Às vezes um dia você não pega na mão dele, e ele, por ter sido tão mimado, a gente não percebeu que ele tinha esse defeito. E ele, por não ter tido oportunidade, a gente não percebeu que ele tinha esse defeito. E às vezes nós estamos na igreja do lado de alguém que ora bastante, mas o dia que a gente não orar do lado dele, não vamos perceber que ele tinha esse defeito, porque ele era tão mimado, e parece que tudo que ele fazia, o pai apoiava, que na igreja ele vai dizer que aqui não tem mais espaço para ele. Não, já deu meu tempo, já deu minha hora, vou pegar meu chapéu, vou congregar em outro lugar. Por quê, irmão? Porque comeram os seus filhos? Por quê? Porque não era como você imaginar. Cresce, irmão, seja maduro, Deus tem um projeto com você, o projeto é aqui sim, não deu sua hora de ir embora, sua hora ainda está aqui. Deus tem um projeto com você aqui, mas você precisa crescer mais, você precisa desenvolver mais, porque, aleluia, não precisamos e não somos movidos a elogios, não somos movidos a rede social, nem sempre vamos agradar todo mundo. Veja que Jesus diz: Senhor, estão dizendo que o Senhor é Jeremias, outros estão dizendo que o Senhor é Elias. Jesus diz: vou ver se eles são maduros ou não. E vocês dizem que eu sou o quê? Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Antes disso, Jesus disse: vocês não querem seguir o caminho deles, não? Eles estão indo embora porque eu dei uma palavra dura aqui. Mas Pedro diz: para onde iremos nós, Senhor? Só tu tem palavras de vida eterna. O Senhor pode dizer que eu não valho nada, mas eu não largo do teu pé. O Senhor pode dizer que eu não tenho capacidade, mas eu não largo do teu pé. Eu não estou contigo porque o Senhor está me elogiando, eu estou contigo porque tu és o Cristo. Eu não estou contigo porque tu vai me dar dinheiro, eu estou contigo porque tu és o Cristo. Cresce, irmão, nessa noite, seja maduro o suficiente para Deus fazer uma grande obra e trazer um avivamento a você. Você não é o dono, eu não sou o dono, você não é a dona, a minha família não é a dona. Pelo contrário, quem manda aqui é o cabeça, Cristo Jesus, e eu e você somos apenas os mordomos que Ele chamou para administrar esse trabalho. Há uma grande dificuldade hoje em que as pessoas querem transformar tudo nesse evangelho triunfalista. Você nasceu para crescer, você nasceu para ser cabeça, você nasceu para ter o do bom e do melhor, você nasceu para ter dinheiro, você nasceu para ter empresário, porque no livro de Jó está escrito que Deus sacode a terra e que Deus gruda o justo nas extremidades da terra para ele não ser abalado, porque Deus escreveu, porque está escrito no livro de Jó que Deus vai transformar o seu último estado mais do que o seu primeiro, e você vai ter tudo dobrado, que vai ser uma maravilha. Verdade, mas está escrito no capítulo 1 e 2 de Jó que ele perdeu tudo. Está escrito no capítulo 1 e 2 de Jó que ele fedia a podre. Está escrito no capítulo 1 e 2 de Jó que ele teve 40 doenças arraigadas no corpo dele. Está escrito no livro de Jó que ele se coçava com caco de telhas. Está escrito no livro de Jó que ele perdeu 9 filhos num dia só. Está escrito no livro de Jó que ele perdeu toda a sua plantação e seu gado por um maremoto que deu lá, e por um terremoto, e acabou com tudo e destruiu tudo que ele tinha de plantação. Está escrito no livro de Jó que a mulher dele pediu para ele: amaldiçoa teu Deus e morre. Ele ficou só. Falar do triunfo é bom, eu quero ver passar a prova. Falar do triunfo é bom, eu quero ver dormir no vale de sal como Davi dormiu. Davi é o grande rei, verdade, mas dormiu no vale de sal 2 dias sozinho. Nem os seus 37 valentes, nem os seus soldados estavam com ele. E para passar o vale de sal, só 2 pessoas na Bíblia passou. Só Jesus e Davi, meu irmão, sozinho
sozinho. Dificuldade, sabe o que a Bíblia diz sobre o pai de José? E mesmo ele mandando seus filhos na dianteira, e mesmo ele mandando suas esposas e tudo que tinha na dianteira, ficou para trás e passou o val de Jaboque só. Há momentos que você passa só a sua prova, só você chora, só você sabe o que é, e não é nesse dia que Deus te abandonou, não, pelo contrário, sabe o que ele está dizendo? Eu estou te amadurecendo, filho, eu estou te amadurecendo, filha, pode chorar, eu estou te amadurecendo, filho, pode chorar, porque o que eu tenho para você vai ser alegria, mas você precisa amadurecer para ter. Oh glória, aleluias. Às vezes precisamos amadurecer e reconhecer mais que não é como imaginamos. José tinha essa dificuldade e seu pai não percebia isso. Porque o fato de José chegar em casa e contar o erro dos irmãos, o pai dava credibilidade a José. O fato de José não ter sido criado com a sua mãe a sua vida toda, fez Jacó viver uma fuga de amor desnecessária. O fato de José ter essas limitações que ele tinha, e achar que ele estava fazendo totalmente certo, e a coisa mais horrorosa que tem dentro de uma casa é, para falar alguma coisa, você tem que mandar alguém sair. Porque se ele ouvir, o mundo vai saber. Isso é terrível. Há um ditado popular que diz que aconteceu em Paris, fica onde? Paris. Que eu estava lá, eu vi quando o pastor, mesmo tendo feito redução de estômago, comeu 2 cumbucas de feijoada. Aquilo come. Eu acho que ele fez mesmo foi abrir mais o estômago. Da próxima vez que a gente for comer, o que a gente tem que fazer? Vamos deixar o irmão na casa dele, depois a gente vai. Não é feio isso? Não é feio? A gente tem que conversar alguma coisa, e quando alguém se aproximar, a gente tem que mudar o assunto. Não é feio isso? Mas na casa de José, Jacó achava isso bonito. Isso aí não tinha problema. Sabe o que ele fez para melhorar? Ele deu uma túnica diferente de todos os filhos para José. Já não era tão credibilizado e ainda recebe uma túnica diferente. Por isso que Deus não tem filhos prediletos. Todo mundo para Deus é igual. Meu irmão, não adianta bater no peito e arrotar para mim que você é. Sabe o que eu vou dizer que você é? Apenas um servo de orelhas furadas. Seu dinheiro para nós não representa nada. A sua proximidade para nós não representa nada. Você conhecer os grandes pregadores do Brasil não representa nada. Você ter postado foto no Instagram com um pregador famoso, com o presidente, não me representa nada. Eu quero ver Deus dar testemunho de você. Eu quero ver Deus dizer, eu conheço ele, eu sei que ele é maduro. Eu posso ficar sem falar com ele 1 ano, mas o dia que eu falar com ele, ele está lá esperando a minha voz. Eu posso ficar sem dar uma palavra com ele 1 ano, mas o dia que eu for falar com ele, ele vai estar atentamente obedecendo a minha. Fica tranquilo, irmão, fica tranquilo, irmão, que Deus tem para você é grande. Eu sei que alguém está torcendo para nós morrer, mas fique tranquilo, porque o que está acontecendo com a gente é só maturidade. Deus diz, eu vou levantar grandes profetas nesse país, eu vou levantar grandes pessoas com autoridade nessa nação, mas eu vou preparar eles, porque no futuro eu não posso deixar eles estragar tudo. Eu vou amadurecer, eu vou dar força, eu vou dar graça, eu vou permitir que alguma coisa aconteça, glória, aconteça diferente. Prepara, porque a sua hora vai chegar. Prepara, vamos passar pelo deserto, vamos passar pela cova, vamos passar pela traição, vamos passar pela venda, mas quando o faraó mandar nos chamar, pode ficar em paz. Ele vai dizer, não há outro semelhante a esse homem, em que eu veja o Espírito dos deuses habitando dentro dele. Este homem é diferente. Prepara teu coração, meu irmão, porque Deus tem coisa grande para pôr na tua mão. Prepara-te. Era um camarada de muitas dificuldades, até porque o pai dele era uma pessoa problemática. Jacó era uma pessoa problemática, muito problemática. Se os irmãos conhecem a história de Jacó, sabe que quem tinha um irmão chamado Jacó,
foi Esaú. E o que Jacó fez com Esaú não é coisa de irmão. Não é coisa de irmão. Eu vou te dar um pouquinho dessa lentilha. Você me dá sua primogenitura? Irmão, uma oferta material por uma bênção espiritual? Que trocadilho é esse? Isso não é coisa de irmão? Você me dá a liderança que é sua? Como assim? É que você é o primogênito, mas se você me der sua primogenitura, e veja que bastou apenas uma palavra, de que vale uma primogenitura quando se está com fome? Que seja sua. Por isso que eu não lanço palavra vazia ao vento. O que eu falo tem resultado. O que você fala tem resultado. Se você bem soubesse, profetizaria coisas especiais acerca da sua família. Se você bem soubesse, entraria nessa casa e profetizaria só coisas extraordinárias, porque esse ambiente é santo. Esse ambiente é sagrado, e o que acontece aqui dentro vai gerar desdobramento para você lá fora. Se você bem soubesse, tudo isso que está acontecendo, não sou contra nada disso, tem que ter as precauções, nós devemos lavar as mãos, devemos fazer a higienização, mas vou te dizer uma coisa, minha família às vezes até fica, Marta, minha esposa, fica às vezes até nervosa. No Brasil teve epidemia de febre amarela, levei meus filhos para tomar vacina, e a enfermeira disse, vai tomar, pai? Disse, eu não. Teve problema da chikungunya, vai tomar, pai? Eu não. Teve o problema também da dengue, vai tomar, pai? Eu não. Eu tenho segurança, eu não sou crente de boca, eu tenho segurança. A primeira coisa que eu faço, eu me guardo. Se for a hora de eu ir, eu posso estar com vacina, eu vou, que vai ser minha hora. Mas se não for a hora, eu vou tomar minhas precauções, mas eu creio no Deus que é poderoso. Eu creio no Deus que é fiel. Eu posso entrar onde for que nada vai. Mas pastor, está tossindo, deixa tossir. Eu não fui lá para pegar. Deus sabe que eu fui lá. Eu precisava estar lá. Diferente, eu precisava estar lá. Você acha mesmo que Deus ia permitir que a gente se reunisse aqui e que essa praga chegasse até aqui? Você acha mesmo que Deus ia permitir que a gente tivesse reunido no nome dele aqui, clamando, louvando, adorando, chorando, dando glória, e alguém sairia daqui enfermo? Essa não é a casa da cura? Essa não é a casa da cura? Me responde, essa não é a casa da cura? Não é aqui que Deus cura? Não é você que vem enfermo de lá para cá? Nada prevalece de pé aqui, meu irmão. Você acha mesmo? Ah, pastor, que eu não vou ir. Porque você não vai ir? Porque você é imaturo ainda, porque você não aprendeu que servir a Deus é nessa hora de tribulação. Leia a Bíblia, leia as histórias bíblicas. Não vou nem dizer tanto a Bíblia, porque alguns têm dificuldade de entender. Leia aqui o livro que o pastor Saulo cita, tem 3 volumes, do Robert Liardon. Veja lá, os generais de Deus. Uma epidemia tomou conta de um país e chegou apenas um missionário que nem conhecido era, chegou no limite geográfico do país, colocou as mãos para cima e apenas soprou e disse, no meu país você não entra. Nenhum caso confirmado no país dele. Só porque ele soprou, nenhum caso confirmado, irmão. Quem ele era? Ninguém. Mas era alguém que temia Deus, mas era alguém que acreditava em Deus. Em nome de Jesus, quer profetizar nessa noite? Nenhum caso haverá em os membros da igreja MSBN. Sabe por quê? Porque acreditamos no Deus que estamos pregando. Oh glória, creia no Deus que você veio adorar. Em nome de Jesus, exerça a sua fé. Isso é maturidade cristã. É você tomar suas devidas precauções, mas acreditar. Tem um Deus que é meu seguro, tem um Deus que é meu guarda, tem um Deus que é meu Senhor e não me desampara, não me deixa só. Segundo, José não percebeu que nós aprendemos com os nossos erros. E os erros que cometemos não é para nos jogar na vala dos excluídos. Pelo contrário, é para nos trazer para a fileira dos aprovados. A diferença. Pastor, é que na minha adolescência eu cometi muitas coisas ruins. Eu cheguei até a usar droga. Na minha adolescência eu fiz muitas coisas que não agradou a Deus. Eu cometi um aborto. Eu fiz muitas coisas horrendas. E hoje eu tenho dificuldade de me libertar na igreja. Eu tenho dificuldade. Irmão, isso não te exclui de nada.
Deus sabe de tudo isso e Ele diz: usa isso como degrau. Usa isso como degrau. Todo adolescente que me fala: pastor, é que eu erro, eu não tenho o menor problema de o adolescente, o jovem na igreja errar. Não estou apoiando o erro, desde que seja um erro novo, porque errar o mesmo erro já não é, tem que superar. Errou, aprendeu, não faça mais. Que Jesus disse à mulher adúltera: onde estão os teus acusadores? Ficou ninguém, Senhor. Nem eu te condeno, mas vai, não peques mais, não comete mais esse erro. Posso encontrar você em outro erro, nesse mais não, viu, irmã? Diferente, irmão, diferente. José não. José vinha cometendo uma sucessão de erros até que ele para. Mas ele para porque ele só entendeu o valor da misericórdia quando ele precisou da misericórdia. Quem não dá valor no meio das ovelhas, vai valorizar no chiqueiro de porcos. Você só sabe o quanto dói a dor de alguém o dia que essa dor te visita. Pastor, é que eu estou numa dificuldade grande, que eu perdi meu emprego, e agora eu estou pensando: o que vai ser de mim, Senhor? Tenho família, eu tenho filhos. Eu seria um tosco se eu dissesse: fica tranquilo, irmão, na África tem gente passando fome, não vai te faltar nada. Mas que comparação esdrúxula é minha? Eu não consigo medir a sua dor. Eu não consigo medir a dor de alguém que perdeu um filho e mudou a regra da vida. Em vez de o filho enterrar ele enterrou seu filho. Eu não consigo medir essa dor nunca. Eu não consigo medir a dor de cabeça que você me diz que está sentindo. Eu digo: toma apenas uma aspirina. Como eu vou falar que é apenas uma aspirina se eu não sei a intensidade da dor que você está passando? José não sabia o que os irmãos dele sentiam, mas José não conseguia aprender com seus erros. E aqui eu digo para você: não seja esse que só consegue arrancar dos outros o que ele tem de pior. Seja esse que quando alguém está perto de você, você consegue tirar o melhor dele. É o melhor. Sabe aquele que quando você está perto dele, você fica nervoso, você fica irritado, as brincadeiras dele é sem graça, as brincadeiras dela não tem nada a ver. Em vez de você estar em paz, você já fica nervosa. Em vez de você estar na bênção, você já fica meio atrapalhada, agitada, estressada. E você estava cantando bem, mas a pessoa chegou, desestabilizou seu emocional. Sabe esse que só arranca o que é ruim dos outros, que só tira o que é ruim dos outros? José já foi essa pessoa, tirou só o que era ruim dos seus irmãos. Sabe esse que você precisa se afastar dele para você crescer? José precisou ser essa pessoa. Vou afastar José da família dele, senão ele não vai conseguir ser o governador que eu quero que ele seja, porque ele só consegue tirar o que é ruim dos outros. Mas eu vou fazer ele passar um processo que ele vai perceber que a misericórdia tem valor, e não é só para quem precisa, é para quem não precisa também. A misericórdia tem muito valor. Você só sabe o valor de um glória a Deus na igreja o dia que você entrou aqui enfermo, alguém na sua casa ficou enfermo, ou você entrou aqui enfermo, ou alguém no Brasil estava enfermo, ou você precisava de uma grande vitória e você veio sem esperança, deu muito glória a Deus, deu muito aleluia, embora todo mundo ridicularizando você com a expressão facial. E quando você saiu daqui, a resposta foi de paz. Quando você saiu daqui, você recebeu ligação de paz, e alguém diz: valeu a pena eu ter falado, né? Valeu a pena eu ter glorificado, porque eu recebi resposta de paz. É por isso que ao seu lado você tem que tirar o que é bom das pessoas. Sabe aquela pessoa que é espiritual e você começa a andar com ela, chega perto dela e você quer ficar espiritual? Sabe aquela pessoa que é uma pessoa especial, parece que Jesus está nele, e que você chega nele, ele transmite amor, ele transmite unção, ele transmite graça, o que ele fala é agradável. Sabe essa pessoa? Essa pessoa que você tem que ser. Isso chama-se maturidade cristã. Você sabe que ele tem limitação, mas você tira o que é bom dele. Se eu sei que você não canta, não vou exigir que você cante, mas se eu sei que você sabe sorrir, que você sorria para me alegrar. Se eu sei que você sabe falar, que você fale para me alegrar. Vou tirar o que é bom de você. Eu reconheço não ser um bom pregador, mas quem me ouve quer glorificar a Deus, quem me ouve quer adorar a Deus, porque essa é a minha essência. Eu gosto de adorar a Deus. Eu não nego que eu sou pentecostal, respeito quem é tradicional, mas eu não vou negar, eu sou pentecostal. Eu gosto de poder de Deus, e eu sei que Deus tem coisa grande a fazer conosco aqui, mas aprenda a se aproximar dos outros e tirar o que é bom das pessoas, não o que é ruim. José tinha essa dificuldade. Terceiro, José também tinha uma dificuldade muito ruim, é que aquele que não aprende com os seus erros não sabe que a vida
é um grande aprendizado. Algumas ações, eu vou te dizer isso biblicamente, algumas ações que você faz hoje, vai refletir nos seus filhos amanhã. Não vai ser você, vai ser seus filhos. Você diz, não, eu já trabalhei de encarregado em empresa, e um dia o patrão disse assim, eu precisava mandar 42 pessoas embora. Tempo que eu era muito crente. Já tive esse tempo de ser muito crente. Eu disse, põe meu nome primeiro da lista. Ele disse, não, você é louco? Não, a gente não pode cortar um pai de família sem colocar eu. Está falando sério? Falando sério. Põe o nome dele primeiro da lista. Na minha cabeça, rua, mandamos 38 pessoas embora. Quem foi o primeiro a ser mandado embora? Eu. Ele estava falando sério. Mandou eu embora. Eu fui para uma outra empresa depois de 3 anos. E quando eu estava na fila da empresa, minha carteira de trabalho no bolso, passou um camarada num carro, nunca vou esquecer. Logo que lançaram o carro Jetta, passou um camarada no carro, parou na portaria, baixou o vidro e disse, chega aqui, você trabalhou numa empresa assim, empresa de transporte urbano, assim, trabalhei, espera um minutinho aí. Passou a cancela, disse o guarda, ó, traz aquele rapaz lá, conversar. Eu disse, nossa, pensa, né? Quem é esse cara aí? Esse é o gerente geral, é filho do homem. Lá disse, ó, naquela empresa que você trabalhou assim, há 3 anos atrás, tinha um sobrinho meu. Meu sobrinho falou para mim, tio, conheci um cara macho. Precisou de um corte na firma. E ele, numa reunião que a gente não sabe qual foi o cunho, disse, põe eu primeiro. E o dono mandou ele embora. E ele saiu de boa, cabeça erguida. Falou mal? Não. Pôs a empresa na justiça? Também não. E os que foi mandado embora com ele? Ele chamou todo mundo lá no alojamento e disse, ó, nós estamos no mesmo barco. O mesmo Deus que permitiu eu ser mandado embora vai cuidar de mim, vai cuidar de vocês. E você, eu estava lá também. Eu vi você aqui, disse, eu queria trabalhar com um cara assim. Está procurando emprego? Estou precisando de um gerente aqui. Eu disse, mas eu sou só um mecânico. Não, gerente. Vou te pagar tanto. Você vai ter isso. Sim, ó, apontando para mim. Eu disse, oh Deus, obrigado, Senhor. Obrigado. Fez parte de um grande aprendizado para mim. Cortar na sua carne beneficia a sua família. Cortar na sua carne, eu poderia falar, mas eu vou poupar de não falar, porque eu não sei se ele tem estrutura para ouvir. Eu poderia não dizer, mas eu vou poupar de não dizer, porque eu não sei se ele vai entender o que eu vou dizer. Então é melhor eu recuar. E alguém diz, pastor, você é todo inocentão, né? Verdade, irmão. Você não me conhece. Verdade. Corta primeiro na sua carne. O que eu estou construindo é para amanhã, quando alguém olhar para os meus filhos e dizer, porque o teu pai me beneficiou e foi um grande homem de Deus, eu vou estender a mão para vocês também. Porque teu pai, ele plantou, você vai beber e colher do que ele plantou. Porque teu pai cavou esse poço, você vai beber dessa água em nome de Jesus. Não esqueça que nós aprendemos com os nossos próprios erros. Na igreja eu já fui muito imaturo, hoje não mais. Ainda continuo dando as minhas dificuldades, tendo as minhas dificuldades, mas já fui muito imaturo, muito. Mas aprendi muito com meus erros e isso não me excluiu, pelo contrário, o que eu fiz no passado me transformou num grande obreiro, fez eu de degraus, para eu subir esses degraus mais experiente. O que você cometeu no passado não vai te excluir da bênção de Deus, pelo contrário, vai te fazer mais maduro lá na frente. Quando você olhar, você vai dizer, olha, eu já passei por aí, irmão, fique em paz, eu sei como é que sobrevive a isso, eu sei como é que vive isso. Deus precisou fazer com que Abraão colocasse para fora Ismael, para ele se transformar um poderoso flecheiro no deserto. Se ele fica em casa, ele nunca seria um flecheiro. Às vezes é necessário você passar por algumas dificuldades para você crescer mais, para você amadurecer mais, só para Deus te dar o que está preparado para você, a sua casa, porque está preparado e é seu, está no teu nome, só quem pega é você, é seu. Finalizando, cuidado
para você não alimentar a imaturidade de quem está ao seu redor. Cuidado, irmão. Jacó sabia de todas essas coisas, mas Jacó nunca fez por onde para melhorar a vida de seu filho. Pelo contrário, Jacó deu uma capa diferente para ele. Jacó disse claramente que amava mais a ele, porque era filho da sua velhice. E Jacó também, na intenção dos seus irmãos poupar o pai, acabaram prejudicando mais o pai. Tem coisas que não precisa ser morte declarada, mas o efeito é como se fosse. Vamos olhar friamente esse texto, finalizo aqui. Os irmãos disseram assim: vamos pegar a túnica dele e vamos fazer como se fosse uma morte, matar um cordeiro, colocar o sangue do cordeiro, manchar a túnica dele, chegar em casa e dizer ao pai: parece que uma besta do campo comeu o teu filho. Vamos deixar nas entrelinhas que não foi morte. Fizeram isso. Quando chegou em casa, que mostrou para Jacó, Jacó chorou. Jacó pranteou, se vestiu de saco, sentou na cinza e ficou de luto 70 dias. Aí eu pergunto para você: amenizou a dor de Jacó? Foi pior. Tem coisas que não precisa ser declarado morte, basta a ação para ser pior que a morte. Tem coisa que não precisa ser lançada a frase toda, basta a primeira palavra para ser declarado morte. Meu período de adolescência na igreja, tinha um grupo na igreja de adolescentes que a gente cresceu junto na igreja. Fomos da classe Lírio dos Vales, de 5 a 7 anos, depois fomos para a classe de 8 a 10 anos, depois fomos para de 10 a 13 anos, depois para a classe de 15 a 18 anos, crescemos juntos. E menino é menino, em todo canto do mundo, menino é menino. Um dia um diácono muito nervoso, disse para mim assim: seu pai não é crente, sua mãe luta para trazer você na igreja, mas eu tenho certeza que você vai para o mundo e vai virar um grande bandido. Eu disse: é mesmo, irmão? É. Você não vai dar certo na igreja, você não é normal. Eu disse: amém. Aquilo foi uma palavra muito forte para mim. Mas como minha mãe sempre acreditou na minha história, minha mãe sempre orou por mim, pela minha irmã, minha mãe entregou eu na palma da mão de Deus. Deus foi mudando a minha vida. Primeira coisa, me batizou com o Espírito Santo, e depois me deu um dom extraordinário, e depois me deu novos amigos, uma nova vida, uma história totalmente diferente. Depois de 24 anos, esse diácono se tornou um pastor, dirigiu um grande campo e me convidou para pregar lá, sem saber que era eu. E quando eu cheguei para pregar, ele me chamou de senhor. Ô pastor, o senhor está bem acomodado? O senhor está contente com o carro que está buscando, levando o senhor? E a gente quer honrar o senhor. Tá bom, irmão, tudo bem. Olhei bem para ele, disse: com esse irmão, minha memória fotográfica, eu disse: sei que é ele. E num jantar à noite, ele disse: pastor, minha esposa colocou os olhos no senhor e disse: ó, a gente conhece ele. Eu disse: não, mas eu já ouvi muitas mensagens dele na internet. Não, a gente conhece ele. Ele mudou muito. A gente sabe quem é ele. Vou pegar uma foto dele quando ele era criança. E então pegou uma foto que estava eu e minha mãe, minha irmã, e disse: é ele, ó. Então o pastor disse: pastor, eu preciso pedir perdão para o senhor. Eu lancei aquilo foi muito forte para mim. Meus filhos cresceram. Eu tive um filho assassinado porque se envolveu com o mundo das drogas. Tem um outro filho que está na igreja, mas não é firme.
e tenho uma filha que casou-se já por 3 vezes. Eu não sei se tudo isso foi resultado de uma palavra lançada na vida do Senhor, mas eu não quero dormir com isso. Eu preciso dormir em paz. Eu me levantei, abracei ele, disse: está perdoado, fique em paz. Se fosse naqueles dias, a minha imaturidade ia fazer eu dizer para você: viu o que aconteceu com teu filho? Morreu com um tiro na cara. Mas como hoje a minha experiência é maior, vou pedir a Deus que Ele ponha a sua casa no trilho, que Ele ajude você a ser feliz e ver a sua família feliz, que Ele prospere você e a sua casa. Abracei ele bem apertado, e depois de 43 dias que eu estive lá, ele dormiu no Senhor. Eu estou dizendo para vocês uma coisa pessoal: não sejam imaturos como José. Eu fico vendo às vezes o pastor Saulo aqui, o nosso pastor, parece que ele está remando numa grande embarcação, que tem muita gente com remo na mão, de braço cruzado. É um sonhador por um avivalista? Por um avivamento na igreja? É um sonhador por um grande templo? Eu te pergunto, ele vai levar o templo no caixão com ele? Ele vai levar no CPF dele eternamente esse templo? Ele está fazendo para nós. Ele está fazendo para os teus filhos, teus netos. Ele está fazendo para os teus bisnetos. E se Jesus não voltar nos próximos 100 anos, Ele está fazendo para a sua geração. Ele está fazendo porque acredita num Deus que fez uma promessa para ele, não sendo imaturo como José. Sendo maduro, eu sei que Deus vai visitar o Egito. Veja José quando está maduro agora, perdoa seus irmãos, e no final da vida diz: eu sei que um dia Deus vai visitar vocês, e o dia que Deus visitar vocês, leva meus ossos daqui, não deixa meus ossos aqui, leva meus ossos daqui. Eu sei que um dia Deus vai ter misericórdia de vocês, vocês vão passar muitas dificuldades, não porque eu não perdoei, pelo contrário, porque eu não sou eterno. Mas o dia que Deus visitar vocês, pega tudo que é meu, não deixa eu aqui. Eu estou aqui, mas não sou daqui. Eu estive aqui, mas não sou daqui. Eu sei que Deus vai visitar vocês, leva eu com vocês, pega a minha ossada, leva embora. Eu sei que um dia Deus vai visitar vocês. Eu não sei quantos anos eu vou congregar nessa igreja, mas o dia que eu não estiver mais aqui, eu vou dizer para vocês: lembra de tudo que nós vivemos aqui, lembra dos domingos à noite que nós passamos aqui, lembra das santas ceias que nós congregamos aqui, lembra das línguas estranhas, das profecias, lembra de tudo que Deus falou, e você estava lá, e você viu, e você presenciou. Conta as boas histórias para o seu filho, diga: nossa igreja é uma igreja avivada, lá Deus usa no dom da profecia. Nossa igreja é uma igreja séria, porque nosso pastor ora, busca, jejua, põe o povo para jejuar. A nossa igreja é uma igreja que acredita, profetiza a bênção, lá ninguém é amaldiçoado, lá ninguém recebe desgraça do altar, pelo contrário, a nossa igreja é uma igreja que abençoa, que põe de pé, que restaura, que ama, que abraça, e que não esconde os erros que temos. Nossa igreja tem defeito? Tem muitos. Nossa igreja é perfeita? Não é, mas estamos crescendo na graça de Cristo Jesus, para amadurecer e se transformar uma potência nesse mundo, porque eu sei que Deus nos fará grande. Vamos ficar em pé. Passemos para um outro nível. E eu não quero aqui jogar pedra em José, não foi essa a minha intenção. A minha intenção é mostrar para você: ei, ele cresceu, ele amadureceu, irmãos. E a minha oração nessa noite para você é que você seja maduro, que você seja maduro o suficiente para não ser um crente mimimi na igreja. Qualquer coisinha, não quer vir mais, não quer participar mais, não quer estar mais, não quer frequentar mais. Põe frases de efeito, querendo alfinetar alguém na rede social. Há um texto de Rui Barbosa que é fantástico. O Barbosa escreve assim: quem a sua vida muda, partindo do mal para o bem, da mentira para a verdade, do erro para o acerto, e transforma seu pensamento, contradizendo antigas ideias, reafirmando novas ideias para o bem, nenhum ferrete merece a não ser o do aplauso.
Se você mudou para melhor, você não merece ferrete a não ser do aplauso. Não, pastor, aqui a opinião dele é forte, verdade. Mas se ele mudou a opinião para o bem, não merece ferrete, merece um aplauso. Que bom. Se antigamente ele não glorificava a Deus, agora ele entra na igreja e glorifica a Deus, alguém diz: nossa, você mudou, hein? Merece aplauso, não ferrete. Nossa, você está barulhento, né? Isso é ferrete. Nossa, você está mais espiritual, isso é aplauso. Será que você mudou desde que você chegou aqui na igreja? Ou você continua aquele com as antigas ideias? Não, eu aprendi assim, eu vou morrer assim mesmo, e Deus abençoe. Amém. Amém. O projeto de Deus vai demorar para acontecer na sua vida. Mas eu quero te convidar hoje a você crescer, a você amadurecer. E essa maturidade que eu estou te oferecendo não é maturidade de dinheiro, não. Isso é tudo consequência de uma vida espiritual abençoada. Eu não conheço ninguém na Bíblia que morreu de fome, mesmo sendo homem de Deus. Pelo contrário, sempre teve coisa boa. Se você priorizar o que é espiritual, o material vai te perseguir. Sem você querer, vai te perseguir. E eu quero te fazer essa oferta hoje. Você que quer, tem coragem. Você, pastor, eu quero crescer. Às vezes eu reconheço que eu fico meio nervoso com coisa pequena. Às vezes eu reconheço que eu fico meio nervosa com coisa pequena. Eu não estou preparado ainda, é verdade, eu também não. Por isso que eu estou aqui hoje. Quer mudar a sua vida? Sai do seu lugar. Vamos orar juntos aqui no pé do altar. Senhor, nos ajude a crescer. Senhor, nos ajude a amadurecer. Senhor, nos ajude a alcançar objetivos maiores. Quer crescer? Vem. Eu já estou aqui na frente, vou me ajoelhar também. Mas eu estou te oferecendo, vem. Quem sabe você tem uma promessa como José, mas você precisa crescer mais. Não estou falando de pecado, não. Estou falando de interior. É pessoal. O que você faz vai garantir o futuro da tua família. Venha. Estou te oferecendo Jesus hoje, venha. Eu estou te oferecendo mudança de vida hoje, venha. Você vai mudar a sua vida. Com os olhos fechados, eu quero convidar você que tem alguma limitação por coisas que você fez e parece que você não consegue se desvencilhar desse negócio estranho, desse negócio que é um fantasma na tua mente e sempre vem te visitar. Você vai usar isso como degrau. O seu erro te transformou num homem mais maduro e experiente para não errar mais. Saia do seu lugar. Vem aqui na frente, nós vamos orar juntos. Você não vai mais ter esses pensamentos estranhos. Você não vai mais ter essa vida estranha. Vamos aprender com o personagem José. Você pode ser transformado. Vem. Tem liberdade. Não tenha medo. Vem. Senhor Deus e Pai, nós estamos nessa noite na Tua presença. E eu bem reconheço de joelhos dobrados que a minha imaturidade é tão grande, Deus, que o Senhor precisa trabalhar dentro de mim de forma extraordinária. Senhor, um dia eu achei que eu poderia fazer alguma coisa e Tu me mostrou que eu não posso é nada. Senhor Deus, não é pelo fato de eu nunca ter me desviado da igreja, de eu nunca ter provado do mundo, que eu me torno melhor que qualquer um que veio do mundo. Pelo contrário, eu também sou digno da misericórdia do Senhor. Senhor Deus, olha meus irmãos de joelhos dobrados comigo. Sabe o que eles estão pedindo? Maturidade. Sabe por que tem gente chorando aqui, Deus? Porque a bênção não chegou ainda.
ele não está maduro o suficiente. Sabe o que nós estamos fazendo aqui nessa noite, Deus? Reconhecendo que um dia achamos que éramos alguém e hoje descobrimos que não passamos de um ninguém. Sem a tua presença, ninguém é nada. Sem a tua presença, ninguém tem nada. Senhor Deus, nos ajude a crescermos. Põe um freio na minha língua. Senhor, pinga colírio nos meus olhos. Senhor, tira as escamas dos meus olhos. Eu preciso enxergar o de bom que meus irmãos têm. Me ajuda, ó Deus, a tirar o de bom que eles têm. Me ajuda, ó Deus, que eu seja bênção para eles. Não me deixa dizer nada que ofenda, magoa, maltrata. Me ajuda a ser crente. Me ajuda nessa noite, Deus, a cumprir o propósito para o qual eu nasci. Eu tenho uma promessa. Eu tenho uma chamada. Eu tenho um Deus, eu tenho uma história. Eu não posso, Deus, permitir que tudo se acabe por imaturidade minha. Me dá a maturidade, Senhor. Dá-me sêmio, ásia. Broque, acame de eu e semi querio. Naramaru e quere merme esse que me multiplicaio. E bruti acaba eu semi de eu. Nai o miti e que me tutti eis. O ioma me acame de eu e esse que é meu. Na que opre acame de eu. Espírito Santo, mata meu ego, mata meu eu. Espírito Santo, me ajuda a ser verdadeiro com meus irmãos. Me ajuda, Deus, a ser uma bênção para o meu pastor. Me ajuda a ser um guerreiro nessa obra. Me ajuda a ser um cooperador nessa obra. Eu sei, ó Deus, que as oposições têm se levantado de uma forma que eu não consigo dominar, Senhor. Mas me ajuda a ter a estratégia de José. Me ajuda a ter a experiência de José. Me transforma num homem perdoador. Me transforma num homem sadio. Me transforma num homem cheio da tua presença. Senhor, ninguém aqui pode sair vazio. Porque o que estamos buscando, o dinheiro não compra. O que estamos buscando, ó Deus, o título não dá. Eu não preciso de padrinhos nessa igreja. Eu preciso de poder do Senhor. Na abraça a calma de reto e que me oeste. Putica me que ele sinta o teu abraço. Que ele sinta esse sopro. Que ele sinta a tua presença. Porque tu estás nesse ambiente. Sopro suave. Sopro de vida. Dê liberdade, dê liberdade. Dê liberdade. Há um Deus nessa casa. Há um Deus nesse ambiente. Há um Deus nesse altar. Há um Deus te fazendo uma promessa nessa noite. Prepara.